Boa noite, seja bem-vindo pela primeira vez ao nosso programa. Muito obrigado mesmo. Então vamos falar hoje de temas importantes para os pets, né? Pois é, vamos falar sobre tratamentos integrativos para pacientes oncológicos. Agora, para o telespectador que não conhece ainda, doutor, o que são tratamentos integrativos, explica aqui pra gente. Eu acho que primeiro é bom saber o que é a medicina integrativa. A medicina integrativa é aquele que trata o paciente como um todo. Tipo, na medicina integrativa a gente não trata a doença, a gente trata o paciente como um todo, desde o ambiente, desde a nutrição, desde quais são os medicamentos históricos que ele já teve, quais foram aqueles tipos de hospitalizações também que já foram passando na vida do paciente. Então a gente pega toda essa bagagem para poder estabelecer um tratamento para ele. Então nós não tratamos a doença, tratamos o paciente. E indo na causa da doença. Indo nas causas, indo também na parte nutricional, na parte de suplementos, que às vezes na medicina alopática, mesmo na medicina veterinária alopática, a gente esquece às vezes a parte de microbioma, que são as bactérias boas que tem o organismo, que às vezes um abuso de antibióticos também, o uso prolongado de corticoides, isso traz problemas para a saúde do pet, né? Então, quando nós esquecemos do microbioma e começamos a fazer uma boa suplementação e bons probióticos, a gente consegue reverter alguns quadros ou às vezes estancar um processo, sobretudo em pacientes oncológicos, que é bem importante. Ô, doutor Rodrigues, pelo menos quando eu era menino, nos anos 80, não se ouvia falar em animais, cachorrinhos, gatos, com câncer. Isso. E a alimentação deles era uma alimentação mais saudável. Geralmente era o resto do que ficava no almoço, os ossos, se davam para os animais. E hoje, aí depois veio o advento da indústria, a ração, e algumas pessoas falam que o alto número de animais, de pets com câncer, se deu em decorrência também do exagero de ração, das rações. O senhor concorda com isso, dos produtos industrializados? Qual é a leitura que o senhor faz a respeito disso? Pronto, eu não gosto de condenar a ração, até porque a ração tirou muitos cães que estavam em processo de desnutrição severa, né? Mas eu sempre recomendo individualizar o paciente e ver se realmente é o melhor continuar com a ração ou não. Sempre a alimentação natural vai ser o melhor para seu pet, devido a que a alimentação natural temos uma umidade completamente diferente. Estamos falando contra 80% de umidade e a ração que apenas tem um 10%, é algo que a indústria alimentícia de rações nunca vai conseguir chegar. Se chegar, beleza, né? Mas às vezes industrialização de todas essas proteínas, isso interfere na saúde do pet. Essa parte de oncologia não tem só a ver com a ração, né? Tem uma parte genética, mas tem a ver muito com o ambiente, uso abusivo de pesticidas, uso abusivo de tratamentos para pulga e carrapato, que a gente fica fazendo mensalmente, rigorosamente, de 3 em 3 meses, uso de vermífugos sem necessidade. Isso vem acometer na saúde do paciente de uma forma desfavorável, né? Então, na medicina integrativa tentamos ajudar a fazer o uso mais não tão seguido, né? E só quando tiver necessidade. Inclusive nós tratamos alguns tipos de patologias com chá, com ervas, com suplementação, e isso ajuda a diminuir produtos naturais. E em alguns casos, no paciente oncológico, a gente faz uma dieta cetogênica, uma dieta que tem mais quantidade de proteína que de carboidrato, porque o carboidrato vai glicar o sangue do paciente e isso vai fazer o crescimento tumoral ficar crescendo de uma forma mais rápida. Sim. E tirando o carboidrato, tirando essa glicose do organismo do paciente, conseguimos que o tumor não continue crescendo, porque é o que vai alimentar, né? O que vai da mesma forma que são nos seres humanos, onde a célula cancerígena se alimenta da glicose e do açúcar, nos animais também. Também acontece. O processo fisiológico da oncogênese das células tumorais é igual que nos pets. Então a gente faz uma dieta, a gente sempre pergunta para o tutor se ele pode realmente fazer uma alimentação natural que vai ser o melhor para o pet. Que bacana. Doutor, e o senhor falou também que o senhor utiliza também o ozônio na clínica do senhor. Isso. Que para mim é uma novidade para pets. O ozônio
podríamos dizer que é um dos inimigos contra o câncer, porque estamos falando de que um ambiente ácido faz crescimento tumoral. O ozônio vai fazer o contrário. Então, oxigeniza o organismo do paciente. Porém, existem diferentes tipos de técnicas como utilizar o ozônio. As pessoas dizem, nossa, mas como é isso? É algo muito novo, algo que não está aprovado. Nosso conselho da medicina veterinária já foi aprovado. Eu tive a oportunidade de fazer um diplomado na Espanha, onde tem coisas que às vezes em outros países estão muito mais adiantadas. E aqui no Brasil existem cursos, existem formação em ozonioterapia, são um pouco curtos porque às vezes duram 3 dias. Nós fizemos, em nosso consultório, fiz uma especialização de 300 horas só de ozônio mesmo. E aí vimos a aplicação que tem em paciente oncológico, sobretudo em aquelas células tumorais também, o estresse oxidativo que o paciente mantém permanentemente devido a esse crescimento tumoral, e o ozônio ajuda muito nessa parte do estresse oxidativo. E a durabilidade do tratamento? Utilizando o ozônio, a duração é menor do que o tratamento convencional? Tudo vai depender do paciente. Primeiro temos que tirar o paciente da crise, né? Primeiro estabelecer uma boa alimentação. As terapias se fazem com frequência de 1 ou 2 vezes por semana. Eu utilizo outras terapias integrativas além do ozônio. Temos o laser ILIV também, que serve para tirar o estresse oxidativo, que é um laser que colocamos na jugular do paciente. Prescrição de cannabis também, que é algo que é muito novo, um pouco controverso, mas às vezes, em alguns casos... E é permitido legalmente. E é permitido legalmente. Tem associações que faz a entrega do cannabis em casa, mas a gente tem que fazer um laudo todo bem direitinho mesmo. O cannabis ajuda também para evitar o crescimento tumoral, para tirar a dor, né? Porque às vezes o paciente oncológico não pode ficar fazendo uso de tanto medicamento, porque então aí eu estou meio que tirando a dor, mas estou complicando outras coisas. Então a gente tem que ver, individualizar o paciente, qual vai ser aquela terapia que mais vai se adequar a ele. E tipo, às vezes eu consigo com alguns pacientes manter alimentação natural, cannabis e algumas terapias de ozônio, umas 5 sessões de ozônio. E o paciente se mantém durante toda a vida, dá conforto, né, uma excelente qualidade de vida. E não podemos esquecer também que no consultório JR temos o Viscum album, que é uma planta asiática, que são uns injetáveis que em alguns casos não substitui a quimioterapia, mas tem alguns pacientes, alguns tutores que por algum motivo não querem fazer a quimioterapia, exclusivamente estão com Viscum album e o resultado tem sido fantástico. Doutor, quais os cânceres mais frequentes que o senhor encontra nos dogs, nos cachorrinhos de uma forma geral? O linfoma é algo que eu nunca vi tão seguido na minha vida, né? Desde que eu era estudante, desde que eu fiz outros cursos fora, e algo que se escutava, mas não era tão frequente na clínica. Agora, talvez pelo fato que eu me dedico a fazer terapias integrativas, tem alguns colegas que encaminham, e o linfoma, carcinoma, linfoma cutâneo, são aquelas coisas que deixam o veterinário assim bem abalado, porque na literatura sempre vemos que o prognóstico é péssimo. Mas temos muito sucesso nos tratamentos com terapias integrativas e com o segredo que está na alimentação. Não posso dizer, são as terapias que Jorge oferece, o ozônio, não. Na alimentação, primordialmente, o homeopático, o Viscum album, que é meu carro-chefe para todo paciente oncológico também, e vem ajudado muito. Muito. O câncer é frequente também nos gatos? Também. Nos felinos? Nos felinos também existe o linfoma também. Às vezes é concomitante com outras doenças, como o FIV, a leucemia felina, né, que às vezes podemos chegar a evitar se a gente faz um plano de vacina no início, ou quando nós adotamos um gato que vai para nossa casa, fazer o teste antes, porque se contamina. A leucemia felina às vezes pode acontecer compartilhando as vasilhas, um lambendo o outro. Então, sempre que você adotar um gato de rua, você faz uma quarentena, fica uns dias aí separado do gatinho que já está em casa, que está saudável, leve para o veterinário, que ele vai orientar para fazer o teste. Mas nos gatos também acontece esse tipo. Acontece um montão, sarcoma também, carcinoma também, sarcomas por aplicação, que às vezes ficamos fazendo vacina repetidamente, achando que fazendo as vacinas repetidamente vou dar mais saúde para o pet. E isso acontece muito nos cães também.
Vacina com uso quando o paciente não precisa, o paciente oncológico, até a meu ponto de vista, não deveria ser realizada. Existem testes para ver titulação e ver se realmente o paciente precisa dessa vacina para poder ajudar e poder ajudar nesse tratamento oncológico. O senhor acha que essa questão das vacinas, tem gente que exagera, o gatinho, o felino, o cachorrinho, já vai no veterinário e diz, olha, já prescreva aí todas as vacinas que ele precisa tomar. O senhor acha que algumas dessas vacinas podem prejudicar no futuro a saúde do animal? Com certeza. Por isso é bem importante usar a palavra imunização. Porque a vacinação qualquer pessoa faz. Você vai a um lugar onde às vezes nem o veterinário faz, que não é a forma correta, né? Mas às vezes as pessoas, pela preocupação, fazem as vacinas. E tem algumas vacinas que não são necessárias, que eu não vejo, e inclusive não tem nenhuma comprovação científica, então às vezes menos é mais. Então, quando eu aplico uma vacina, todo o excipiente de que está feita a vacina é de mercúrio. E o mercúrio é altamente cancerígeno. Nas dietas que eu faço, ou no meu consultório, aqueles filhotes que estão passando por um processo de vacinação, que é um momento onde a gente vacina cada 21 dias para cumprir um protocolo, eu sempre peço para eles só fazer um chá de coentro, ou na alimentação, se for natural, aplicar coentro, porque coentro é um excelente quelante do mercúrio. E é algo natural, não é algo que está fora de nosso alcance, comprar um pé ou comprar coentro no supermercado, fazer o chá e dar para o paciente. E eu estou quelando o mercúrio. Então, paciente oncológico, nas minhas receitas que eu faço de alimentação natural, coloco demais, porque às vezes pode ser uma carga no organismo de muito mercúrio. Que bacana. Dr. Jorge Rodrigues. Isso. É impressionante como nós temos aqui o Dr. Thomas Andi, terapeuta, todas as terças-feiras, que o que ele fala para os humanos, o senhor está falando. Não é desconhecido para você. Para os pets. É interessante que essas práticas integrativas para os animais são fantásticos e tem uma, como é que se diz? Tem trazido muitos bons resultados. É impressionante. A gente sempre não coloca uma terapia integrativa. As terapias integrativas temos um leque de terapias, né? Mas no caso de hoje, que estamos falando do paciente oncológico, pacientes que requerem de um cuidado especial, que às vezes escutamos a palavra câncer e já achamos que é o final do nosso pet. Eu tenho pacientes que provavelmente achavam que podia ter 6 meses de vida, né? Às vezes as pessoas, não, já fizemos de tudo. Então eu sempre falo, você já fez medicina integrativa? Então, se não fez medicina integrativa, não fez de tudo ainda. E as pessoas ficam impressionadas, né? Nós temos casos de sucesso em nosso Instagram, @JorgeMedivet, e você pode ver alguns casos aí que compartilhamos, que os tutores postam e vem desde o princípio até o final e como vem sendo a terapia integrativa para eles. Perfeito. É muito legal. Doutor Jorge, a clínica do senhor, rapidamente, fica onde? Fica na Jaguarari, na rua Desembargadora Doutor Maia, 1071. 1071, próximo aonde, mais ou menos? Espaço Conviver. Está o Hospital Veterinário Canis e Catos, estamos ao lado, no Espaço Conviver. Um espaço com um jardim lindo, com várias lojas. E amanhã sábado funciona? Funciona até meio-dia. Que bacana. Dr. Jorge Rodrigues, eu quero agradecer por esta aula que o senhor nos concedeu em relação à medicina integrativa para os animais. Desejar sucesso e as portas do Melhor da Noite estão abertas. Muito obrigado mesmo pelo convite.